janela aberta para a leitura. Nem comida para comer. Projeto de leitura do livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Agora a gente começou em 1958, que ela tinha sido chamada para ir para a delegacia sobre o filho. José. 9 anos. E a gente deu umas tarefas para vocês responderem se as crianças têm direitos. Eu tenho certeza. Ela tem direito a amor, carinho. Tem sim, né, prof? Tem direito à educação, né? Isso, a educação. A criança tem direito de brincar. Tem saúde também, né, prof? Que mais? Direito a ter amizade, irmãos, família. E tem direito ao lar, né, prof? E tem direito ao lar, a uma moradia. E quantas crianças a gente vê na rua, às vezes, né? Vivendo na rua, são vulneráveis, expostas a perigo, à violência, ao crime. Tinha que ajudar os pais a trabalhar. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz todos esses direitos que vocês citaram, ele é algo bem recente na história do nosso país. 13 de julho de 1990. Esse estatuto se chama ECA. Então, ECA é a sigla de Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse conjunto de leis se chama Estatuto. Além do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos também o Estatuto do Idoso, nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, nós temos vários estatutos no nosso país e eles regulamentam as regras para um determinado grupo, para determinada situação. Mas todos esses estatutos e essas regras, né, elas vieram após um fato muito importante no nosso país, né, no Brasil, que garantiu direitos para muitas pessoas que até então não tinham. Este fato político é a Constituição de 1988. Lá no tempo da Carolina, nos anos de 1950, 60 e até antes, tinha crianças na rua. E até hoje a gente vem vendo casos de crianças na rua. Às vezes estão nas drogas, né? Vítimas de violência, vítimas da criminalidade, vítimas da negligência, né? Como o Lorenzo falou, a negligência dos pais ou dos responsáveis. O respeito já tem que começar desde casa, para poder as crianças ser aquela criança educada. Falta muito a união da família, para a criança ser mais acolhida. E eu acredito, tendo amor, tendo carinho, eu acho que a criança lhe conquista toda. A família, sim, em primeiro lugar, mas não é só a família. Quem mais deve promover a proteção à infância, além da família? O governo. A comunidade, a sociedade, todo mundo. Isso, a sociedade, claro, todos nós, enquanto sociedade, precisamos promover a proteção à criança. Qual é o papel do governo nessa questão da infância? A escola. Quantas mães buscam educação infantil para seus filhos e não encontram? Muitas crianças da educação infantil estão fora da escola. Então, aí entra o papel do governo, da política pública, que a gente tem que ter os olhos voltados para a infância. E aí a gente tem que pensar, quando a gente está escolhendo esse governo, né, Janara? Porque os governantes, eles são eleitos pela gente, né? A gente elege o nosso presidente, a gente elege o nosso governador, a gente elege o nosso prefeito, então a gente tem que pensar nessas questões também, né, no momento da escolha. Será que essa pessoa que eu estou escolhendo, ela vai promover a saúde, a educação, né, da população em geral, da infância, do adolescente, do idoso? Também tem a segurança. As coisas, elas estão interligadas, né? Então, a gente tem que lembrar disso. Eu lembrei agora de um texto muito bonito que foi publicado no mesmo ano em que a gente está, né, 1958, escrito por uma filósofa chamada Hannah Arendt, e o texto se chama A Crise na Educação. Ela não era uma filósofa que pesquisava sobre educação, mas ela diz exatamente isso que vocês estavam falando agora. Eu vou ler um pedacinho. Ela termina o texto dizendo isso. A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria inevitável se não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens. A educação é também onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-las de nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos.
e tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade de empreender alguma coisa nova e imprevista para nós, preparando-as, em vez disso, com antecedência para a tarefa de renovar um mundo comum. Eu acho muito bonito porque ela está falando justamente isso, né? Que quando as crianças chegam no mundo, o mundo é velho para elas. A gente que está nesse mundo, nós já somos velhos para aquelas crianças. E essas crianças que vão renovar, elas que vão assumir o mundo daqui a um tempo. Então, que oportunidade a gente dá para essas crianças se a gente não cuida delas, para que elas tenham condições de elas próprias, com seus recursos, renovar o mundo para todos, né? Comum. Quando eu era pequeno, eu não era respeitado por ninguém, sabe? Todo mundo, quando eu entrei na escola pela primeira vez, todo mundo me chamou de gordo, também me chamava de pirralho, né? E não me respeitava, eu ficava nervoso com isso, não era respeitado por ninguém. Eu voltava para casa triste, né? Antes eu ligava para isso porque eu queria resolver esse tipo de problema sozinho, por conta própria. Mas graças aos meus pais, eu aprendi que é só não ouvir e deixar tudo para lá, essas palavras. E graças a isso, eu me tornei no que eu sou hoje, um homem cavalheiro, respeitado e que gosta de proteger todo mundo, também que respeita os outros. Que os meus amigos chamavam de burro quando eu era criança. E o que tu fazia? Comecei a estudar, de aprender a ler. E hoje, como é que tu te sente em relação a isso? Eu senti bem, que eu ganhava um monte de amigo. Deveria ser para todos o respeito às crianças, né? Acolher as crianças e respeitar, isso daí que deveria ser. Todo mundo já passou por alguma situação. E aí o que eu tenho para dizer para vocês, que pessoas que não nos respeitam nas nossas diferenças são pessoas doentes, porque na realidade elas têm dificuldade de lidar com isso. São elas que não se respeitam, não conseguem se reconhecer na outra pessoa, não tem algo que é chamado de empatia. Empatia é eu me colocar no outro, eu respeitar o outro, tentar conhecer o outro. E às vezes os pais não conseguem passar isso para os filhos, mas tem muito da tua força também, né? Porque a gente não caminha a vida toda com os pais. Então o respeito, ele é nobre, né? E as pessoas têm que ser nobres mesmo para saber ter respeito, saber respeitar. Agora a gente está falando uma questão assim pessoal, né? Coisas pessoais das nossas infâncias, né? Memórias, né, de infância. E aqui a gente tá comentando a questão que veio muito à tona, que é a questão do respeito. Muitas vezes essas crianças são vítimas de violência dentro da família, então elas acabam fugindo também. E essas crianças querem um acolhimento, né, prof? Exatamente. O acolhimento que é importante. Às vezes a família não consegue acolher, então ela precisa ser acolhida em outro local. A criança precisa de um acolhimento, de uma proteção. E quando a família não consegue fazer isto, entra o poder público. O que é o poder público? É o Estado, é a sociedade, né, através dos órgãos do município, dos órgãos do Estado, promovendo a proteção desta criança. E hoje nós temos, Janara, as casas-lares, os abrigos, que antigamente não existiam. E as crianças ficavam na rua. Não poderia ter criança nenhuma na rua. Não poderia ter nenhuma criança em situação de vulnerabilidade social. Muitas proteções que a gente não conseguiu protegê-las. Né? É o meu sobrinho, professor Cíntia. Mas deixa ele falar também. Ele também tem direitos, é uma criança. A gente tem vários colegas lá no CEMET que eles são menores, ainda são crianças, menores de idade, e que eles estão nesses abrigos, nessas casas-lares. E esses jovens que estudam lá conosco no CEMET, eles têm esse acolhimento, né, essas casas, esses abrigos, e por causa disso eles estão estudando lá no CEMET. Porque se eles não tivessem nesses lugares, nesses abrigos e nesses lares, eles estariam na rua e também sem direito à educação. E daí sem direito a um monte de coisa. Porque uma coisa puxa a outra, né? A pessoa que é acolhida, que tem um lar, ela tem direito à alimentação, à saúde, à educação. Os direitos das crianças, eles estão interligados.
Janela aberta para a leitura, Semete Paulo Freire. Este é um programa das turmas 403, 409 e 410 do Centro Municipal de Educação dos Trabalhadores, Semete Paulo Freire. É só isso.